início aqui a live que teremos hoje na página Cabelo, Saúde e Companhia com a Daniele Bittencourt, falando sobre ozonioterapia e suas funções terapêuticas. Boa noite a todos, obrigada pela presença. Me digam se a imagem está boa, se vocês estão me ouvindo, por favor. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Keila, sou uma das diretoras da página Cabelo, Saúde e Companhia, junto com a minha parceira Vanja Gonçalves, do Rio de Janeiro. Eu sou de Iguape, litoral sul de São Paulo, Vale do Ribeira. Obrigada a todos pela presença. Hoje teremos uma live com a Daniele Bittencourt falando sobre ozonioterapia. Eu já vou chamá-la. Muito obrigada. Obrigada pela presença. Boa noite a todos. Então tá tudo ok. Vocês estão me dando retorno aqui. Obrigada. Tô vendo algumas pessoas aqui queridas. Obrigada pela presença de todos. Já estou... Obrigada. Já estou chamando aqui a Daniele, da clínica Daniele Bittencourt. Hoje faremos uma live sobre ozonioterapia e suas funções terapêuticas. Obrigada a todos pela presença. Já estou chamando a Daniele para entrar aqui comigo. Obrigada. Boa noite a quem está entrando aqui. Estou notando que a transmissão está um pouquinho lenta. Agora já vou. Obrigada pela presença de todos. Estou chamando a Daniele aqui. Olá! Oi, Keila, tudo bem? Tudo bom? Tá me ouvindo bem? Tô. Tá ótimo. Para quem está entrando agora, boa noite. Obrigada a todos pela presença. Já tem pessoal aqui conosco. Muito obrigada. Hoje, boa noite. Boa noite, obrigada a todos. Hoje vamos conversar com a Daniele Bittencourt sobre ozonioterapia, né, e suas funções terapêuticas. Inicialmente, né, aqui somos uma página educacional voltada à terapia capilar, mas hoje a gente vai abordar todos os temas aí envolvendo, né, esse tema ozônio, que, né, ao meu ver, é extremamente importante e nada melhor que ela para conversar um pouquinho com a gente. Daniele, eu vou pedir para que você se apresente, para quem não lhe conhece ainda, passar a lhe conhecer, por favor. Claro. Meu nome é Daniele Bittencourt, eu sou fisioterapeuta integrativa, especializada em ozonioterapia. Eu trabalho com a prática no meu dia a dia, eu tenho uma clínica de terapias integrativas, mas onde o carro-chefe é a ozonioterapia. E também trabalho ainda em terapia intensiva na área hospitalar e ministro cursos de formação na área de ozonioterapia no Rio de Janeiro, que é onde eu fico, mas também no Brasil todo. Online, perfeito. Nós selecionamos, né, alguns temas aqui para quem não conhece ainda se inteirar um pouquinho sobre essa ferramenta terapêutica, né? Então, né, eu vou pedir para que a Daniela comece a falar um pouquinho conosco sobre as noções básicas e os benefícios do ozônio, né, em todas as áreas. Antes eu queria só falar um pouquinho, primeiro agradecer o seu convite por estar aqui. Eu acho que quanto mais a gente puder levar a ozonioterapia para todas as áreas, para todos os profissionais, isso é muito importante, a gente reconhecer realmente sobre a técnica, né, de uma maneira séria, isso é muito importante. E falar também que, óbvio, que todo mundo sabe que eu tenho uma paixão enorme pela ozonioterapia, ela faz parte da minha vida já há muitos anos, mas eu tenho um carinho muito especial também por tudo que tem relação com a parte de terapia capilar, de tricologia. Eu falo que foi uma paixão grande que aconteceu comigo. Eu tive também um problema capilar, e aí eu conheci no Rio uma profissional incrível, e assim, foi um encontro para nós duas. Eu levei para ela a técnica de ozonioterapia, ela estava buscando, foi minha aluna, hoje
atua muito dentro da área também. E ela também me tratou e aí me ensinou. Eu fiquei encantada com os resultados. A gente associou todas as técnicas que já fazem parte, né, do dia a dia da terapia capilar, junto com a ozonioterapia, e ela mesmo percebeu como faz uma grande diferença, como acelera vários processos, como quando a gente utiliza e junta toda essa visão, tanto local quanto a sistêmica, né? E aí a gente acabou até ministrando um curso juntas, então estou muito feliz de estar aqui falando sobre essa técnica que eu amo e também sobre a parte de terapia capilar. Muito obrigada, nós é que agradecemos, né? Somos duas profissionais terapeutas aqui presentes, né? Diretoras da página, eu de Iguape, né? Vale do Ribeira, e a minha amiga do Rio de Janeiro. Então, sua presença é muito importante aqui para nós, para poder divulgar, né? É verdade. Então, próximo. E realmente ainda é uma área um pouco restrita, então todas as pessoas que têm conhecimento sobre essa ferramenta. Eu que fico imensamente grata. Muito obrigada. Que bom. Então, vou começar falando um pouquinho do que é a ozonioterapia, né? Porque tem muita gente que não sabe ou até que confunde um pouco sobre a técnica. Então, a gente vai falar aqui hoje de ozonioterapia medicinal, né? Da ozonioterapia que vem através da utilização do ozônio medicinal. E esse ozônio medicinal, ele vem sempre através de um gerador de ozônio, que é um gerador de ozônio medicinal controlado. A gente tem hoje grandes geradores no mercado, a gente tem geradores que têm a regulamentação da Anvisa, que tem doses terapêuticas bem definidas e seguras. E através desse gerador, a gente tem a utilização do oxigênio medicinal. Então é importante frisar essa diferença. Depois eu falo um pouquinho mais sobre as diferenças dos geradores e dos tipos de ozônio, mas a gente vai falar basicamente do ozônio medicinal, que vem através de um cilindro de oxigênio medicinal puro a 100%, e dentro desse gerador específico a gente gera essa molécula de ozônio, que é sempre uma mistura de oxigênio e de ozônio. O ozônio ele está sempre em menor proporção, né? Ele está ali dando um plus, um up nessa mistura de oxigênio, que a gente já sabe muito claramente de todos os benefícios. E quando a gente agrega esse átomo a mais, né, que acontece ali, porque o ozônio é O3, a gente chama ele de oxigênio ativado, um oxigênio mais potente, um oxigênio que traz mais benefícios terapêuticos. E aí a gente está falando então sobre isso, né? Esse ozônio, ele é uma biomolécula. Ele é uma molécula já reconhecida no nosso corpo, né? O nosso corpo ele já tem anticorpos e receptores específicos para o ozônio. Então, isso tanto traz um benefício terapêutico grande e muito amplo, que pode ser utilizado em várias áreas de atuação. E ele também faz com que isso seja uma técnica muito segura, porque a gente está falando de uma biomolécula, né, que não vai causar grandes efeitos colaterais, que não vai causar alergia, que não vai causar grandes reações adversas quando for utilizado com critério e bom senso. E o ozônio ele é uma molécula muito instável. E isso, ele se recompõe rapidamente em oxigênio novamente, tanto quando ele está em contato no ar ambiente. Por isso que é importante a gente utilizar no momento do uso, né? Não dá para falar, eu vou encher uma seringa de ozônio e vou levar lá para outra clínica, para casa de outro paciente, porque a gente vai perder. Ele logo se recompõe como oxigênio. Então a gente precisa ter um gerador ao nosso lado e produzir no momento do uso e utilizar imediatamente, né? E quando a gente fala isso, a gente entende por que isso não é tão favorável, por exemplo, à indústria farmacêutica, que a gente não consegue armazenar e aí vender, rotular isso de forma nenhuma. A gente precisa estar ali, né? Tem o gerador, tem o ozônio e tem o profissional habilitado que está utilizando ele ali na hora do momento da aplicação. Então isso é muito importante. E no corpo humano também, ele rapidamente se recompõe. Então a gente tem que ter em mente que quando a gente está aplicando o ozônio no corpo do paciente, seja em qual via for, depois eu vou falar um pouquinho, explicar as possibilidades de via,
a gente está imediatamente também tendo transformações, né? A gente tem transformações mais imediatas e mais tardias. Mas quando esse ozônio ele entra em contato com o corpo, ele já está se recompondo novamente, e com isso ele é seguro e ele faz uma sinalização celular, na verdade. Então ele é um grande sinalizador, né? Ele chama o nosso organismo, o nosso sistema imune, para se ativar e poder ali resolver o que você está buscando dentro de toda essa terapêutica de possibilidades que a gente tem. Exatamente, perfeito. Né, muitas pessoas, inclusive nessa época, né, devem estar vendo aí via TV e tudo mais, que existem alguns países que já estão implementando, né, o ozônio nessa época de pandemia e tudo mais. Então, é algo que tem que ser pontuado, tem que ser levado ao conhecimento, né, do público aí que tem interesse pela ozonoterapia em todas as áreas, porque ele só veio para somar. Né? E eu quero Sem também dúvida fazer nenhuma. O ozônio é um... Perdão, eu quero fazer um pedido para você. Eu acho que está travando um pouquinho, né? Isso. Se vocês tiverem alguma perguntinha, eu vou pedir a vocês que coloquem na caixinha. E quem não tem caixinha, podem colocar aqui. Nós vamos fazer o máximo para ler as perguntas e tudo mais. Eu estou à disposição para depois, inbox, poder responder todas as perguntas. Gratidão, isso mesmo. Qualquer dúvida, deixe no direct. A doutora também vai falar sobre os cursos que ela dá e tudo mais. Vai deixar tudo certinho aqui para os interessados. Claro. Você estava falando, né, da utilização da ozonoterapia nesse momento de pandemia, né? E ela realmente está sendo usada com uma resposta muito boa em vários países, como a Itália, a Espanha, a China. E a gente aqui no Brasil também está em processo de regulamentação no CONEP para poder utilizar nesses pacientes. Então é uma possibilidade que pode estar chegando aí, que eu acredito muito e que eu acho que vai trazer muitos benefícios, né? Concordo, doutora. Vamos aproveitar para responder uma perguntinha já? A gente passa para o próximo assunto. Vamos lá, uma pergunta do Cláudio Pimenta, tricoterapeuta. Explique os modismos, né, e o risco de profissionais não habilitados usarem o ozônio indevidamente. Congelou um pouquinho. É o que? Os benefícios e riscos? Isso. Peraí que eu vou repetir. É que deu uma travadinha, né? Tá travando. Isso. Explicar os modismos e os riscos de profissionais não habilitados usarem o ozônio indevidamente. Isso é uma coisa que a gente tem chamado muito, né? E por isso que é tão importante a gente estar aqui falando do ozônio medicinal e falando de tanto das possibilidades e benefícios dele, mas também de todo esse cuidado que a gente precisa ter com essa técnica que é tão maravilhosa e que às vezes acaba caindo em descrédito justamente pelo seu uso indevido, né? Então a gente tem uma habilitação muito grande em torno da ozonoterapia, com práticas muito bem definidas e que têm que ser cumpridas, né? É desde o gerador de ozônio que você escolhe, e a gente vê muito por aí pessoas falando que estão aplicando ozonoterapia com geradores indevidos, e isso é muito sério, porque não é ozonoterapia, a gente não está falando de ozônio medicinal, e o ozônio não medicinal, ele pode levar sim a consequências, então isso é importante. E profissionais não habilitados, né? Várias vias de aplicação do ozônio, elas são vias mais invasivas e que precisam que o profissional tenha uma habilitação, porque ele precisa minimamente conhecer de anatomia, de fisiologia, sabe, de toda a biomecânica, da fisiopatologia da doença que ele está tratando. E a gente sabe que desde um simples problema capilar, ele está sempre associado a uma questão sistêmica. Então não adianta a gente ficar tratando local, não entender o ser humano como integral, não entender tudo que ele
ele traz junto. Ele pode trazer várias coisas naquele momento que não vão ser boas para usar. A ozonioterapia naquele primeiro momento, a ozonioterapia tem uma janela terapêutica muito ampla, com dosagens muito amplas, onde a gente tem que saber exatamente a indicação de cada uma delas, senão a gente não tem resposta, pode ter respostas inadequadas naquele momento. Então, realmente, isso é muito importante. É uma prática que, óbvio, que a gente sabe que tem baixo risco. E justamente por isso, tem muitos profissionais fazendo aleatoriamente. Mas a gente precisa entender que não adianta fazer dessa forma. Que os resultados não vão ser tão positivos quanto possam. E a gente tem que ter responsabilidade na aplicação da técnica. Então, realmente, é importante uma habilitação adequada e o profissional está realmente habilitado para poder exercer a ozonioterapia medicinal. Perfeito. Mais uma perguntinha, doutora. Estúdio Tata Santos. Ela está perguntando, é até uma amiga minha, que quais são os profissionais que podem utilizar a técnica, né, o ozônio e a ferramenta, e também se na terapia capilar, que é a área, né, onde a gente atua, os profissionais podem estar utilizando o óleo ozonizado. Então, os profissionais hoje que estão habilitados para atuarem com a ozonioterapia medicinal são profissionais da área de saúde de nível superior. Então, a gente tem hoje fisioterapeutas habilitados, odontólogos habilitados, médicos veterinários, farmacêuticos, biomédicos, enfermeiros, enfim, essas áreas estão cada uma dentro da sua possibilidade de atuação. Não é igual para todo mundo, cada um vai atender dentro das suas possibilidades, mas a gente tem todo um processo onde a pessoa tem que ser habilitada e essas áreas elas estão hoje com possibilidade de atuação, tá? E dentro da terapia capilar, o terapeuta capilar, ele pode usar, sim, os cosméticos, né, que utilizam o ozônio e que a gente sabe que são muito interessantes. Então, o óleo ozonizado, sem dúvida nenhuma, para mim é o grande carro-chefe. Ele é muito importante a gente usa em vários momentos. Hoje a gente tem óleo até que a gente pode, palatável, que a gente pode usar até com absorção sublingual e ser inclusive uma absorção sistêmica também. A gente pode tratar feridas, escaras, úlceras de pressão, pé diabético, usados muito na estética, na terapia capilar. A gente acaba tendo todos os benefícios também na utilização. Então é importante, ele vai melhorar o aporte de oxigênio ali local, ele ativa a microcirculação local, melhora todo o metabolismo de oxigênio, estimula o tecido de crescimento, de granulação, de epitelização. Então isso tudo é bem importante. E a gente tem hoje produtos de qualidade muito boas. O importante é a gente buscar produtos realmente de qualidade, que estão vindo de produtores que são sérios. E aí a gente tem o shampoo ozonizado, a gente tem condicionador, a gente tem várias possibilidades de usar esses cosméticos e que trazem também uma ajuda e uma resposta muito boa. É só ter cuidado, porque não dá para... Tem pessoas que dizem que manipulam esses produtos, inclusive o óleo. A gente sabe que isso não é possível hoje. Então a gente tem que trazer de empresas realmente habilitadas para poder oferecer um produto de qualidade. Exatamente. Eu até outro dia estava assistindo uma live aí onde uma profissional estava falando que ela mesma preparava o óleo ozonizado, né? Mas ele é feito assim, geralmente em indústrias, né? O óleo ele é insuflado a uma determinada temperatura, uma condição. Não é tão simples assim, né, doutora? Não é mesmo. Assim, é todo um estudo sobre o óleo ozonizado. Para você ter ideia, o tamanho do aparelho, do gerador que produz óleo ozonizado, ele é do tamanho de uma sala, ele é enorme, é nível industrial, é seríssimo. Um aparelho portátil de ozônio, ele pode causar até explosões se você utilizar, ele não pode ficar muito tempo. A gente tem um tempo enorme, depende do tipo de óleo, da concentração do peróxido que está ali, mas às vezes são 40 horas ozonizando. Tem todo um estudo, qual é o óleo específico, desde da embalagem, a preparação, ao tempo, como você conserva esse óleo que tem que ser gelado.
Então, enfim, tudo isso é muito sério. Não adianta tentar fazer que não tem um benefício terapêutico. E dependendo se fizer errado, utilizar o óleo errado, a técnica errada, você pode até gerar residuais que são ruins, que são tóxicos. Então, acaba piorando a situação, né? Então, não vale a pena arriscar, sem dúvida nenhuma. Exatamente. Doutora, a Tatá, do estúdio Tatá Santos, está dizendo aqui. Ela perguntou porque tem uma amiga que faz shampoo sólido e fala que faz óleo ozonizado, por isso ela perguntou. Então, né, aí já é uma outra questão, com todo respeito, né? E peço que você responda. Se alguém quiser tem que ver alguma indicação de bons profissionais no mercado, pode depois falar comigo em inbox, que eu recomendo. Acho que coisas boas e sérias a gente tem que sempre recomendar, né? Gratidão. E uma pergunta, né? Eu acho que a grande maioria aqui dos profissionais também, né, presentes, estou vendo biomédicos, médicos, fisioterapeutas já atuantes na área, não só da terapia capilar, mas na área estética também. Uma curiosidade que todas nós temos, né? Sobre as bag-in, né? São aquelas touquinhas ozonizadas, né? Como a gente já vem estudando o ozônio, né, como um todo, e sempre, né, pontuando muitas coisas aí, porque não é qualquer profissional pode usar e tudo mais, então as pessoas sempre ficam naquela ansiedade, mas eu posso usar aquela touquinha? Para que serve? Para que funciona e tudo mais? Então eu gostaria que você pontuasse, seriamente falando, explicando, né, o profissional que tem habilitação para usar esse tipo de ferramenta terapêutica. Então, como você falou, a bag, né, as bags, que são as bolsas plásticas, elas são uma das grandes ferramentas de utilização da ozonioterapia. A gente utiliza muito para a parte de feridas, né, que a gente consegue manter o ozônio ali dentro de concentrações específicas para cada momento. Para você ter ideia, a gente precisa ter uma avaliação muito criteriosa, por exemplo, da ferida, porque a gente tem estágios e fases da ferida. Se você utilizar a concentração errada, você inclusive impede que essa ferida cicatrize. Então a gente tem valores de concentrações mais altas, que a gente sabe que são mais oxidantes, e aí tem um efeito germicida maior. Então a gente quer, na verdade, matar micro-organismos, feridas que estão com secreção purulenta, que estão contaminadas por bactérias e fungos, que estão com sinais de necrose. E depois a gente vai diminuindo essas concentrações dentro de janelas terapêuticas muito determinadas, onde a gente consegue estimular tecido de granulação e aí sim fazer o auxílio ao fechamento dessa lesão. E a gente tem também essas bags para utilização para estética, desde ventosas, que a gente usa muito, também aí essas bags, tenho até uma aqui para mostrar, essa é a touca que a gente usa, né? Então você coloca a touquinha, e aqui você tem o rabicho, onde você liga no gerador de ozônio medicinal. Só que isso, para ter um grande efeito terapêutico, a gente precisa tanto associar todas as técnicas. Não adianta chegar a botar uma touca e botar um ozônio que não é de uma qualidade medicinal, que não vai ter uma resposta adequada. Utilizar um ozônio medicinal, só que a gente prepara. Você, terapeuta capilar, sabe como preparar, principalmente o couro cabeludo, é o grande pulo do gato. Senão nada vai adiantar, nenhuma terapêutica tão eficaz como a ozonioterapia, se o terreno não está adequado para receber, nada não vai responder adequadamente. Então todo esse processo anterior é muito importante, e aí a gente trata ali a região, a gente umidifica, né? Sempre que a gente usa o gás através de bag, a gente precisa umidificar, o ozônio ele interage muito bem com a água. Não adianta botar ele seco, e é uma água muito específica, não pode ser uma água qualquer, é uma água destilada ou bidestilada ou de osmose reversa, que também é ozonizada num gerador de ozônio medicinal, onde você umedece, depois você bota a bag e você bota o ozônio medicinal numa concentração determinada, e aí você tem que saber o que você está tratando. Você pode ter uma psoríase de couro cabeludo, você pode ter um fungo, ou você pode ter simplesmente uma queda, um tipo de alopecia, alguma coisa. São concentrações totalmente diferentes, e a gente está colocando o ozônio medicinal, né, onde precisa ter um profissional habilitado. Inclusive, como é uma região que é próxima da via aérea,
da gente, a gente tem que ter muita cautela. Por isso que a touca demorou tanto a sair. As bags saíram muito antes, porque eles tinham sempre medo de escape. Né? Uma das únicas contraindicações do ozônio é a inalação do gás direto, porque ele reage com surfactante do pulmão. E ele pode fazer lesão grave pulmonar, insuficiência respiratória, crise de tosse. Então, assim, todo cuidado é pouco. Então, a gente tem que ter atenção nisso, né? Porque pode acontecer e aí o profissional não habilitado, ele não vai conseguir nem saber que formas ele pode depois tratar caso aconteça algum problema. Então, é uma técnica realmente séria. Ela tem benefícios muito grandes. A gente sempre associa com injetável, capilar e sempre com a via sistêmica. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Quando a gente está falando de algum problema no corpo, a gente está focando aqui em terapia capilar, a gente hoje sabe que ninguém tem uma questão capilar de uma queda, de uma alopécia, de qualquer outra patologia que não está ligada ao sistema geral. Então, se a gente ficar tratando só local, claro que a gente vai ter alguma melhora, mas é pouco, perto do que a gente pode oferecer para esse paciente, né? A gente sabe hoje que, inclusive, certas classificações, né, já até caíram, então, de alopecia androgenética, areata. A gente sabe que, na verdade, tem um fundo muito maior ligado. A emoção desse paciente está envolvida, os traumas emocionais, a alimentação dele, o intestino, o grau de inflamação sistêmico. A gente sabe como tem relação com intoxicação, por isso que o detox é importante. Então, esses pacientes normalmente têm acúmulo de metais tóxicos, têm parasitas no corpo, e o ozônio é maravilhoso para isso. Mas tem que saber, dentro de uma grande avaliação, né? Hoje o profissional, mesmo sendo específico, mesmo sendo especialista numa área, ele precisa ter esse olhar sistêmico, integral. Então ele precisa entender que por que o paciente dele está tendo essa patologia, esse problema capilar ou essa queda, que outra relação, como ele se alimenta, como ele está o nível de estresse dele, como está o nível de intoxicação. A gente vive hoje num mundo muito tóxico, né? Então isso é fundamental. E aí a gente tanto pode encaminhar esse paciente para outros profissionais, para fazer todo um acompanhamento nutricional, um acompanhamento de detox, uma ozonoterapia sistêmica, suplementação. E aí esse paciente vai ter uma resposta incrível, maravilhosa. A gente vê isso no dia a dia. Por isso que a tricologia me apaixonou tanto, né? Que a gente vê, às vezes, uma pessoa chegar lá só com uma questão muito estética. Eu quero melhorar meu cabelo. Você fala, não, seu intestino está muito ruim, vamos tratar esse intestino antes. E aí o paciente fica assim, mas daqui a pouco ele vê a resposta e ele vê como ele melhora sistemicamente em tudo. E é muito bacana, né? E aí o cabelo é um resultado final, o cabelo é a última coisa, né? Que vai ali responder e que é o importante. E a gente sabe que como o cabelo, num sistema geral da gente, ele precisa, se você está com muita intoxicação, o corpo vai jogar tudo pro cabelo, porque teoricamente para ele o cabelo é muito menos importante do que o coração, precisa bater o pulmão, precisa respirar o fígado. Então ele vai e a agressão fica toda no cabelo, por isso que às vezes o paciente nem te procura para isso. Mas a análise capilar, ela já leva a várias respostas sobre o paciente. Às vezes você não vai nem tratar o paciente com terapia capilar, nem nada. Mas você dali já consegue entender como é que ele está sistemicamente. Então, isso é muito interessante, né? Exatamente. Eu acho que, né, é uma opinião minha, pessoal minha, acho que a gente vive num mundo muito imediatista, né, doutora? Então, eles querem assim, eu tô com... Tá coçando, tô com caspa, então eu vou passar esse shampoo, aquele, não sei o quê. Não é assim, né? Não é assim, eu fico muito grata por ter pontuado isso, né? Deixado tão explícito aqui para que as pessoas não tenham dúvida disso. A gente trata o ser humano sistemicamente, né? Não é só um cabelo, uma haste, é um todo, é um conjunto, né? Isso precisa ser falado, precisa ser mostrado ao próximo de uma maneira muito assertiva, porque o cabelo é um marcador biológico do corpo. Então eu penso da mesma forma. Exatamente, muito grata. E aí, às vezes, esse paciente vai ter uma melhora pontual e depois vai voltar os sintomas até piores. E aí eles vão questionar, não adianta nada essa terapêutica que eu fiz. Na verdade, não é isso, né? É realmente a visão sistêmica, esse cuidado integral, né? A gente está totalmente conectado, não dá para segregar isso dessa forma, né? Exato, exatamente. É isso mesmo.
Então, né, peço a vocês que têm alguma perguntinha, deixem aqui, por favor. Se vocês não têm a caixinha de mensagens, podem colocar aqui também nas mensagens que estão recorrentes, que a gente vai tentar ler todas, tá? E muito obrigada pela presença de vocês aqui conosco. Então, vamos lá. Então, vias de aplicação, né, e indicações, né, se a senhora puder falar um pouquinho, porque, né, eu gostaria que falasse não só na área, né, capilar, mas como um todo, porque são vários profissionais aqui presentes e eles também têm muitas dúvidas e tudo mais. Então, aonde aplicar, por que aplicar? Tem muitas pessoas que falam, poxa, mas então eu não posso aplicar. Os profissionais que devem fazer o curso de ozonioterapia, quais são os profissionais, digamos assim, só os profissionais da saúde ou outros tipos de profissionais também podem estar fazendo esse tipo de curso, por favor. Então, vou falar um pouquinho dos benefícios do ozônio para a gente entender e aí quais são as possibilidades que a gente tem de vias de aplicação, tá? Perfeito. Então, quando a gente está falando de ozônio, a gente está falando sempre de uma melhora do sistema imunológico. Ele é um grande estimulador imunológico, né? Então, quando ele entra em contato com o nosso corpo, como eu expliquei lá no início, e acontece essa sinalização celular, ele está estimulando, na verdade, que o nosso sistema imunológico consiga atuar dentro da sua potência máxima. E isso é maravilhoso, porque a gente já pensa em prevenção, que seria o ideal. Pena que no nosso país isso não é hoje muito utilizado, as pessoas não se preocupam muito, né, com a prevenção, mas seria maravilhoso. Ele tem muito efeito antioxidante, ele estimula a produção de 3 principais enzimas antioxidantes. Então, apesar do ozônio ser oxidante, a gente está falando aqui de ozônio medicinal, de novo, para quem entrou agora, e que é, na verdade, um somatório dentro de oxigênio e ozônio, e o ozônio sempre em menor proporção. Então ele estimula, ele faz uma sinalização celular, ele é uma biomolécula, então os receptores do corpo começam a estimular, e aí eles estimulam as enzimas antioxidantes, então ele tem um poderoso potencial antioxidante. Ele diminui radicais livres, ele aumenta a oferta de oxigênio, e a gente sabe como é importante oxigenar melhor os tecidos todos do corpo, né? As doenças graves, principalmente, elas vêm muito de baixa de oxigenação. A gente tem doenças autoimunes, câncer, que a gente sabe que o terreno biológico está em baixa de oxigenação. Então, a gente tem uma terapia dessa, né, que é bioxidativa, que vai estimular esse aporte de oxigênio, isso é muito importante. Ele modula a inflamação. E aí a gente tem que entender que todas as patologias e doenças que a gente tem no corpo se iniciam numa inflamação. Até um simples problema de queda capilar, do que for, tudo se iniciou num processo inflamatório. E que nem sempre esse processo inflamatório é ali local, né? Às vezes ele é em outro lugar que você sequer se deu conta, e por isso que a visão sistêmica é importante, porque muitas vezes esse problema, por exemplo, é no intestino, e se a gente não trata o intestino do paciente, ele não vai responder, por exemplo, com um cabelo adequado, né? Então a gente precisa entender isso, e ele modula essa inflamação. A partir do momento que ele modula a inflamação, ele melhora o seu sistema como uma maneira geral, né? Então essa resposta é muito importante. Ele aumenta a performance, porque ele oferece mais oxigênio, ele libera radical livre, então ele melhora a sua performance geral. Os pacientes se sentem muito mais dispostos depois da terapêutica. Ele diminui o estresse oxidativo, e a gente sabe que é o grande problema hoje, né? Porque todas as toxinas do mundo moderno, esses metais, esses parasitas, a radiação, tudo isso aumenta o nosso nível de estresse oxidativo. E aí a gente tem uma terapêutica que promove a melhora do estresse oxidativo, a gente já sabe que, consequentemente, a gente melhora
várias patologias que a gente possa estar tendo, né? Ele libera fatores de crescimento, o que é maravilhoso, porque quando a gente está falando de estética, quando a gente está falando de cabelo, a gente quer um estímulo de fatores de crescimento, então isso é muito interessante, como nas feridas também. E ele é um poderoso germicida, então ele atua contra fungos, ele atua contra bactérias, ele atua contra parasitas, como contra vírus. Então a gente também está atuando, fazendo uma proteção do organismo, né? E isso é muito importante. Meu áudio ficou ruim. Não, agora dá para me ouvir? Ah, voltou. Uma coisa, né, uma perguntinha assim que eu acho que as pessoas também têm. Já aproveitando aqui uma pergunta da Sharon Vasconcelos, o profissional pode usar assim liberadamente o ozônio? Uma coisa assim que eu gostaria muito que a doutora pontuasse. Existe um índice de peroxidação e esse índice deve ser aplicado devido à patologia avistada. Certo, doutora? Não é para usar um óleo lá, eu tô com uma ferida, vamos dizer assim, popularmente falando, nos meus pés, eu vou usar o mesmo que eu tô passando no meu couro cabeludo. Ah, mas é uma rachadura de pé. Ah, mas por favor, gostaria muito de lhe pedir que explicasse isso de uma maneira bem enfática, para que as pessoas não tivessem dúvidas que o ozônio deve ser sim utilizado por profissionais que têm habilitação e conhecimento para onde estão utilizando. Sim, você está falando do óleo? Isso, do óleo. As pessoas têm muitas perguntas. Dependendo da região, me disseram para usar uma base em creme, né? Uma máscara, uma pomada, uma emulsão, perdão, não óleo. Então as pessoas têm essa dúvida, mas eu gostaria que elas entendessem que dependendo da região é o índice de peroxidação ali que tem que ser, né, depositado, digamos assim, colocado, né? Por exemplo, o óleo ele é sempre o nosso principal carreador do ozônio. Né? O ozônio ele reage muito bem no óleo, dentro de um óleo específico, dentro de um processo de fabricação muito sério e específico e controlado. Então a gente consegue utilizar esse óleo para várias terapêuticas, mas a gente tem que ter cuidado. Ele tem o índice de peróxido ali dentro e dependendo de como a gente utiliza, a gente pode reagir inadequadamente. Eu conheço várias pessoas que tiveram lesões de pele, que tiveram feridas e que usaram óleos com alto índice de peróxido e no momento tiveram reações ruins, alergênicas, de dor, de coceira, de aumento de processo flogístico local. Então a gente tem que ter uma análise muito criteriosa de que óleo é esse, de que empresa ele veio, qual é o índice de peróxido dele, se ele está adequadamente armazenado, porque senão ele também já não tem mais valor terapêutico. Tudo isso é muito importante. Claro que é assim, coringa e tanto, mas a gente tem que ter muito cuidado na compra desse produto. E a gente tem hoje também vários outros produtos que a gente pode utilizar, desde cremes para estética, pastas de dente, shampoos. Só que a mesma coisa, tem que saber exatamente qual é a indicação, o momento adequado para se indicar, porque não é aleatoriamente para todo mundo e nem em qualquer momento. A gente tem períodos específicos onde esses cosméticos ozonizados vão atuar adequadamente e os cosméticos específicos. Então, tudo isso vem de uma análise muito criteriosa, né? Então, precisa estar bem embasado em estudos, em conhecimento para saber indicar adequadamente. Exatamente. Isso. E doutora, e quais os profissionais podem estar fazendo os cursos de ozonioterapia? Digamos, nós, profissionais terapeutas ou esteticistas, também temos habilitação para estar fazendo um curso ou precisa de um nível superior, né, como você já explicou, aí para estar, né, aplicando e tudo mais. Mas assim, existe a possibilidade de um terapeuta capilar somente estar, ou esteticista, estar fazendo um curso de ozonioterapia ou não, somente profissionais da área da saúde?
Então, os cursos de ozonioterapia medicinais que têm uma carga horária adequada, que falam de todas as vias de indicação, eles são realmente restritos a profissionais de nível de saúde superior e habilitados. Não são todos os profissionais hoje, inclusive, que estão com habilitação. E tem cada profissional com uma habilitação específica, diferenciada. Então, não adianta, por exemplo, no meu curso, um odontólogo fazer, porque ele vai focar em cabeça, pescoço, em todas as questões bucais, que são coisas que não são da minha área, né? E aí ele precisa fazer um curso específico dentro da área dele e vice-versa. Então, a gente normalmente tem cursos dentro das áreas específicas que hoje tem a liberação para atuação com a ozonioterapia. Como eu falei, posso repetir, são os fisioterapeutas, os médicos veterinários, os biomédicos, os farmacêuticos, os enfermeiros, farmacêuticos, biomédicos, acho que eu falei todo mundo, enfim. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado. E cada conselho de classe específico, ele também tem uma determinação, tanto de carga horária, quanto das vias de aplicação. Então, tem profissionais que não podem utilizar certas vias sistêmicas, outros podem, e cada um dentro da sua área, né? Você não vai pegar um dentista que vai tratar um joelho, não faz sentido, e vice-versa. Então, assim, por isso que hoje a gente está buscando, dentro de cada conselho de classe específico, cursos de formação regulamentados e específicos para os profissionais de cada área. Excelente, gratidão. Eu estou vendo que muitas pessoas aqui que devem ser seus alunos, né, estão dizendo aqui que a senhora, você é uma excelente profissional, amando o curso, a melhor, eu fico muito grata. Né? São meus queridos. Então, amando, gratidão a todos que estão aqui conosco. Estou vendo que tem pessoal chegando. Um beijo para todos. Gratidão, eu acompanho há muito de perto os meus alunos e eu gosto muito disso e falo para eles e fico muito feliz e orgulhosa. Tem cada pessoa fazendo trabalhos incríveis com respostas maravilhosas e isso é muito bom, né? A gente tem que levar isso o máximo possível, com a maior seriedade possível, e aí a gente consegue levar principalmente o nome da ozonioterapia, que é uma técnica que a gente se apaixona tanto, de uma forma séria e para o máximo de público possível, porque a gente sabe como a gente pode ajudar, né? Então isso realmente precisa ser levado de uma forma séria. Isso mesmo, eu estou vendo também o Emanuel Bento presente aqui conosco, ele é lá de Portugal, ele também eu não sei se é assim que vocês se denominam, né, ozonioterapeutas, tem profissionais que gostam de ser chamados assim, outros não, eu já notei, mas ele também trabalha. Outro dia nós já fizemos uma live também falando da importância do ozônio, eles já utilizam lá nos Açores também, enfim, assim que bacana isso, né? Então, muito obrigada pela presença de todos aqui. E, doutora, vamos lá. Então, né, eu acho que nós já... outras coisas importantes, né? Aspectos legais, protocolos e práticas, assim, né? Volto aqui a falar. Tem que lembrar que o ser humano, né, deve ser tratado sistemicamente. Não existe nada muito pronto aí, né? Não, nada é simples. Exatamente. Se a gente pensa que nós somos um corpo humano dentro de um sistema muito complexo, a gente não pode achar que nada é fácil, né? Porque aí a resposta também não é adequada e muito menos não se mantém, né? Exato, exatamente. É que quando a gente descobre, né, sobre o ozônio, sobre o laser, vamos falar assim, né? Nossa, a gente fala, meu Deus, agora... É apaixonante, só quero isso. E não é. Então, a gente não para de estudar nunca, né? Porque uma coisa puxa a outra e quando a gente tem contato com essas terapias integrativas, vamos dizer assim, justamente o nome é perfeito, porque é integrativa, é integrar. Então não é uma única técnica integrativa que vai fazer a grande diferença, né? É complementar. E quando a gente associa tudo, aí que a gente vê a mágica acontecendo e é maravilhoso, né? Com certeza, é isso que nos motiva, né? Estar estudando cada dia que passa. Então, volto a falar, se vocês tiverem mais alguma perguntinha, vamos dar uma olhadinha aqui, para ver se alguém fez uma perguntinha para a gente responder também.
Obrigada Eu a vou todos falar um que estão pouquinho dos aspectos legais que você me perguntou. Pode? Tá ótimo, por favor. Então, a ozonioterapia, ela é uma técnica muito antiga, ela tem mais de 100 anos. Isso é muito importante falar, porque aqui no Brasil as pessoas que desconhecem, acabam dizendo é uma técnica nova, que não tem muito estudo, que agora que começou, e na verdade não é isso, né? É uma técnica que já é utilizada terapeuticamente desde o século XIX. Ela foi iniciada na Primeira Guerra Mundial, ela foi utilizada lá para tratar os soldados de guerra, teve uma resposta muito boa e começou a ser estudada cada vez mais e utilizada em larga escala, principalmente nos países da Europa e Estados Unidos. Ela chegou no Brasil em 1975 com o Dr. Heinz Conrad, e aí começaram estudos, cursos, aperfeiçoamentos na técnica. Cada carreira iniciou seus protocolos de utilização, as liberações dos conselhos devidos, e tem muita publicação dela, né? Se você buscar um pouquinho lá no Google, rapidamente você vai ver centenas de publicações científicas. É uma técnica muito séria, muito utilizada. É claro que no Brasil a gente precisa publicar mais, estudar mais, né, suas áreas publicarem, mas a gente sabe já, e quem trabalha no dia a dia vê as respostas no dia a dia acontecendo. Na clínica é uma coisa impressionante, né? O paciente, ele responde ali na hora, muitas vezes, porque ela tem essa reação bem imediata, né? Então, ela foi incluída, inclusive aqui no Brasil, pelo Ministério da Saúde, como uma das práticas integrativas e complementares em saúde. Isso aconteceu em março de 2018. Então, inclusive, ela já tem liberação para ser realizada no SUS, né? E a gente sabe como é difícil, é uma guerra muito grande, né, que a gente tem a indústria farmacêutica, que no mundo inteiro é uma grande potência monetária, vamos dizer assim. Então, tem muitas questões envolvidas, mas a gente já tem hoje vários conselhos de classe com a liberação para a atuação da ozonioterapia. A gente tem no Ministério da Saúde. Então é muito importante a gente entender essa seriedade aí da aplicação da técnica. Isso mesmo. Olha aqui, aproveitando a deixa, né, o Emanuel Bento está falando aqui para a gente, até agosto de 2019 existiam cerca de 3.329 referências certificadas, né, científicas no PubMed. Só isso. Sim, a gente tem muita coisa, muito mais. Exatamente. As pessoas, antes de falarem ou criticarem, elas têm que conhecer, né? Então, isso é importante, não só na ozonioterapia, como em todas as técnicas, né? Com certeza. Doutora, as pessoas estão perguntando aqui locais de curso, né? Vou pedir a você que fale um pouquinho. Tem uma outra pessoa, Evelyn, ESP, qual técnica? Eu acho, né? Poderia responder, por favor? Eu acho que ela está... Hoje nós estamos aqui com a doutora Daniele Bittencourt, da clínica Daniele. Ela colocou aqui. Só um minutinho, deixa eu ver. Você quer que eu fale das técnicas de aplicação? Ela perguntou aqui o uso do ozônio, né? Eu acho que ela quer saber qual a técnica, né, de aplicação, deve ser isso. Depois, por favor, novamente, dentro da ozonioterapia medicinal, a gente tem dois grandes grupos, né? É um grupo das aplicações locais, tópicas, e das aplicações sistêmicas. E a gente sabe como é importante um casar com o outro, um conversar com o outro, né? Sobre tudo isso que a gente já falou. É claro que o profissional habilitado, por isso que é tão importante profissionais habilitados de nível de saúde superior, porque aí eles têm a possibilidade da utilização também da via sistêmica. E a gente sabe como isso dá uma resposta muito maior, né? É um grande salto quântico aí dentro da terapêutica. Então, dentro dessas vias de aplicação locais, a gente tem as vias de aplicação de infiltração local, que normalmente são injetáveis, onde a gente tem as superficiais, as profundas, que é subcutânea, intramuscular, intraarticular, as aplicações na coluna, as aplicações no couro cabeludo,
para a face, para a estética, no corpo, enfim, todas essas possibilidades. A gente tem a utilização das bags terapias, que a gente pode usar em várias partes do corpo, para estética ou para tratamento de lesões e feridas. A gente tem as ventosas, que a gente usa com a concentração de ozônio dentro, local, tanto para ferida como para liberação muscular e para estética também. A gente tem o hidrozônio, que também é muito interessante. O ozônio fala muito bem com a água, ele reage muito bem com a água. E aí a gente consegue, através da água, ter uma terapêutica bem adequada, tanto para tratamento de feridas, como para reabilitação do atleta depois de lesão, depois das provas, enfim, até para terapia capilar também. A gente tem o óleo ozonizado. É importante a gente saber que a água, a gente tem dois tipos também. A gente tem a água não medicinal, que vem dos geradores que captam do ar ambiente, e aí vocês têm aquelas piscinas, aquelas banheiras para utilização de ferida, e a gente tem a água ozonizada medicinal, que vem do gerador de ozônio medicinal, do cilindro de oxigênio, e que é uma água muito específica, que é um estudo muito determinado de qual tipo de água a gente pode usar. Não pode ser qualquer água, e qual a concentração que a gente ozoniza e tempo essa água. E a gente tem uma água terapêutica, que a gente também pode usar, o óleo ozonizado. A gente tem a via otológica ou auricular, que é bem interessante de aplicação do ozônio. A gente tem a via sublingual, que é uma via também de absorção sistêmica. A gente tem a nebulização do ozônio, que na verdade são os ozonídeos que a gente passa pela água e pelo óleo, simulando o que acontece dentro do corpo, né, das vias de ação da ozonioterapia. A gente tem a via de insuflação retal, que é uma via muito importante dentro da ozonioterapia, porque ela tanto trata local, o intestino, e a gente sabe que é muito importante, né? O intestino está ligado com todas as funções do corpo, com todas as doenças, com os processos de inflamação sistêmicos, e é uma via sistêmica também, super segura, simples e prática. Então é bem interessante. E a gente tem a via também uretral, a via vaginal, e a gente tem as vias sistêmicas da autoemoterapia, que a gente tem a autoemoterapia menor e a autoemoterapia maior com a utilização do ozônio. Então, são essas as possibilidades. Isso aí, perfeito. Doutora, vamos tirar uma fotinho, nós duas, meninas, tirem uma fotinho pra mim. Isso aí, coraçãozinho. Aê, gratidão pela sua presença. Agora a doutora Daniele, da clínica Daniele Bittencourt. Ela vai falar um pouquinho sobre os cursos dela, onde ela está localizada. Vai dar uma explicação aqui bem bacana para vocês que têm interesse. Se vocês tiverem interesse nos cursos, alguma dúvida, por favor, chamem no direct que a gente direciona ela também. Sigam ela nas redes sociais. Então, agora ela vai falar um pouquinho dela. Então, eu tenho uma clínica no Rio de Janeiro, que fica em Ipanema. A página no Instagram é Clínica Daniele Bittencourt. E essa clínica, ela é uma clínica que, óbvio, que o carro-chefe é a ozonioterapia, que é a nossa paixão, e a gente tem a ozonioterapia dentro da clínica em diversas utilizações. Então, a gente tem profissionais específicos para dermato funcional, a gente tem profissionais específicos para tricologia, e aí eu quero dar um oi especial para a doutora Alexandra Gonçalves, que é uma querida que fez o curso comigo, que me ajuda muito e que orienta a gente nessa parte toda da terapia capilar também. A gente tem a parte para performance de atletas de alta performance, que a gente também utiliza a ozonioterapia, sabe como é importante, para todas as reabilitações de dores crônicas, de hérnias de disco, de patologias do joelho, de todas as partes osteomioarticulares, né? Para doenças autoimunes, como terapia complementar do câncer, enfim, todas as vias e possibilidades. A gente tem profissionais específicos habilitados para atuação, e é uma equipe também multidisciplinar, que é o que eu acredito, né? Então, essa clínica é tudo que eu acredito, é a minha paixão. A gente tem médico integrativo lá que faz um trabalho maravilhoso,
A gente tem nutricionistas funcionais maravilhosas também, pediatra integrativo, enfim. É um conjunto, enfermagem, fazendo todas as terapias endovenosas, a gente faz terapia quântica para detox, faz a laser terapia, ILIB, enfim, tudo que a gente acredita e que tem de melhor no mercado para oferecer, e a gente vê realmente essa resposta integral e sistêmica do paciente. Eu ministro cursos de ozonioterapia no Rio de Janeiro, que é onde eu fico, mas também eu rodo todos os estados ministrando esses cursos. A gente está esperando agora essa pandemia para poder voltar as datas de formação, né, que a gente teve que cancelar, infelizmente, essas datas, mas eu também estou com um projeto EAD, né, de algumas aulas específicas. Eu gosto muito, eu acho que é primordial o contato, e principalmente a prática, ela é muito intensa, a gente precisa, o curso é mais de 50% prático, porque o profissional ele tem que ter a mão ali muito habilitada, mas a gente, enfim, está tentando ampliar da melhor forma possível todo esse conhecimento para ser expandido para todos os lugares aí do Brasil. Gratidão imensa. Agora a gente está indo para o finalzinho, né? Quero agradecer a presença de todos aqui conosco, né? A doutora Daniele deu um show de informação aqui incrível. Se vocês tiverem alguma dúvida, repito aqui, podem chamá-la no direct, né? Se vocês quiserem, nós direcionamos. Pode mesmo, estou super. Isso, ela é super acessível, tá? Hoje em dia, né, a gente tem que vetorizar, tem que chamar a atenção aqui dos profissionais para estar cada vez mais aproximando um do outro e levando informação séria, útil, com né? Segura. Doutora, foi um prazer imenso, muito, muito grata por ter disponibilizado esse tempo e ficado aqui conosco. Gratidão imensa a você. E chamando a atenção aqui dos profissionais interessados em cursos, fiquem ligadinhos aí, que logo mais, passando tudo isso aí, estamos aqui a toda. Vamos com certeza. Agradeço muito mesmo, foi uma honra e um prazer. Isso aqui para mim é muito importante, quanto mais informação levar com pessoas sérias e abertas como vocês. Enfim, eu fico muito feliz e grata. Obrigada por todos que estiveram aí assistindo, e qualquer dúvida eu realmente estou à disposição. Muito obrigada, tá? Obrigada. Um beijo bem grande. Beijo, obrigada a todos. E uma ótima noite. Gratidão.